Fala, moçada! Tudo bem aí, gente? Tudo tranquilo? Esse vídeo de hoje a gente vai começar a explicar um pouco mais com detalhes uma ferramenta que nós falamos lá na nossa primeira aula, que é a ferramenta chamada diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe. Espinha de peixe porque ela tem aquele formato lá, parece exatamente os esqueletinhos, o esqueletinho do peixe. Beleza. Então, lembrando, o diagrama de Ishikawa, ele tem como princípio me ajudar a encontrar a raiz de um problema, de um processo, de alguma coisa que nós estamos analisando, tá? Então, dentro das variáveis que podem estar causando o problema final lá no meu processo, eu tenho 6 variáveis que começam com a letra M. Por isso nós chamamos o famoso 6M, né? Que a gente conhece aí com muita clareza, com muita tranquilidade aí, o 6M. Então a gente tem lá, o primeiro que eu marquei aqui é o método. Então qualquer processo, existe um método para fazer aquela atividade, aquele processo, aquele produto, aquele procedimento. Então, quando eu analiso o método, eu estou analisando se ele está de acordo com o que eu preciso, se está de acordo com os recursos, se está de acordo com aquilo que eu estou trabalhando. Então, o primeiro M que eu gosto de trabalhar é o método, tá? Aí vem o segundo, são as máquinas. Que tipo de ferramental que eu tenho e que forma esse ferramental ele causa um impacto dentro desse processo final, beleza? O terceiro M, eu marquei aqui medida. Todo processo ele precisa ter medições, ele tem indicadores, ele tem uma quantificação. Então, eu posso ter alguma situação ali, algum problema nessa variável, que é a medida. O quarto M, eu trouxe aqui na minha lista o meio ambiente. Pode ser que o meio ambiente onde esse processo se organiza, ele se desloca, ele se desenrola, esteja em desacordo com a finalidade dele. Então, a gente analisa também o meio ambiente. Material. Todo processo também ele compõe esses materiais. Eu analiso essa variável de material. E aí, por último, eu analiso uma última variável não menos importante, que é a mão de obra. Eu tenho o time que está trabalhando nesse projeto, nesse processo, nesse desenvolvimento. Então, eu posso ter alguma situação que esteja ligada à mão de obra. Tá? Então, esses 6 M's, eles são as variáveis que encaixam para qualquer processo, para que eu faça perfeitamente um diagrama de Ishikawa e consiga identificar aonde está a raiz do meu problema. Lembrando, o diagrama de Ishikawa, ele tem por finalidade me apontar aonde está o problema. Eu não tenho como fazer ações corretivas, ações preventivas, nenhum tipo de ação que realmente tenha um efeito, de fato, um efeito positivo, um efeito desejado, se eu não encontro aonde está o problema raiz e onde ele está localizado. Então, eu vou fazendo análise desses 6 M's, dessas 6 variáveis que compõem o diagrama de Ishikawa, tá? E aí a gente vai conseguindo observar como que cada um vai se comportando no processo. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue identificar todas as etapas do processo. A gente faz uma varredura, como o seu antivírus ele faz. Esse daí também, ele faz uma varredura no processo como um todo. Por isso que ele é importante. Vai ter também o nosso PPS, o nosso artigo, né, complementar, e os nossos exercícios para a gente poder praticar e poder fazer aí com alguns exemplos didáticos. Vocês vão verificar lá que eu trouxe um exemplo mais didático para poder começar a utilizar a ferramenta. Aí depois outros exemplos, outros exercícios que estão mais atrelados a casos reais, de problemas reais dentro das organizações. Pessoal, observem lá para mim, por favor, vejam se está tudo ok, se vocês estão conseguindo acessar. Dica novamente, se tiver com dúvida, se tiver com situação de problema, não conseguir acessar, eu estou sem Word, eu estou sem PowerPoint, eu estou com alguma dificuldade técnica, me dá um alô, chama no WhatsApp, chama pelo vídeo, Hangouts, e-mail, dá um salve aí que a gente chega junto. Eu estou sempre aqui à disposição, leiam os materiais e eu estou aqui sempre para solucionar e dar um suporte aí para vocês. Bons estudos, até já!